Bom dia, gente boa do segundo ano. Eu vou começar agora o livro 2, o primeiro capítulo do livro 2, que na verdade vocês já conhecem um pouco desse conteúdo das matérias anteriores, aquela tecla que eu sempre bato com vocês, da coesão, dos elementos que fazem referência a outros elementos do texto que já foram citados, que é o caso da anáfora, tá? A catáfora que vai ser dita depois. Então esse é o primeiro capítulo do livro 2, que é coesão gramatical. Então o que eu sempre falei para vocês? Quais são os elementos mais importantes da coesão? Nós temos vários elementos que costuram as orações, evitando a repetição de palavras, né? Não empobrecendo o texto, daí. E esses elementos, como quem? As conjunções, os pronomes, os advérbios, eles costuram as orações, trazendo-se um enriquecimento muito melhor para o texto e o contexto que está ali, e eles fazem sempre referência a alguma coisa que foi dita antes ou até mesmo depois, tá certo? Então, o primeiro capítulo que é coesão gramatical, a costura. Lembra, coesão é costura, tá? A professora fez aqui um esboço para vocês, tá bem? Que está lá no capítulo, você pode depois olhar um pouquinho. O que nós temos a coesão, que é essa costura, essa amarração dentro do texto. Então nós temos aqui, quando a gente faz o resgate é através das anáforas. E quem mais faz essa costura? Quem mais estabelece a coerência dentro do texto? A coesão e a coerência. Nós temos os pronomes, nós temos os numerais, os advérbios, as conjunções, são eles os responsáveis por essa amarração das ideias minhas dentro de um texto, tá? Voltando a falar, esse é o primeiro capítulo já do livro 2. Eu estou iniciando porque já fiz referência a essa matéria antes no livro 1. Então, para vocês não é nada de novidade, tá bem? Tá? Sobre a coesão gramatical. A prof... Estou com saudade da prof. A prof vai passando para vocês aqui exemplos daquilo que vocês com certeza já sabem, tá? Então, por exemplo, essa frasezinha aqui, ó. Encontrei o garoto enquanto ele andava pela rua. Nós temos a palavrinha ele. Então, talvez para um principiante, talvez ele não tivesse posto esse ele. Talvez um outro escritor, outro aluno escritor, né, teria dito assim, enquanto o garoto andava. Então, para a gente tirar essa repetição de palavra, aqui eu fiz uso de quem? De um pronome do caso reto. Esse pronome do caso reto, ele costura as orações, fazendo o resgate do que eu disse antes, que era o garoto, que é uma anáfora aqui também. Então, olha o elemento que fez a coesão gramatical aqui. Tá? Isso é base do segundo, por quê? Porque no primeiro ano a gente pressupõe que vocês já viram todas as classes gramaticais. Então, para aquele que não sabe, por exemplo, que ele é um pronome pessoal do caso reto, talvez sinta dificuldade de perceber quem costura as ideias. Então, ele aqui, um exemplo de pronome para vocês. Tá? Olha um outro exemplo aqui, ó. Nós temos, veio a palestra, mas não prestou atenção em nada. O mas, matéria de primeiro ano, ele não resgata nada que foi dito antes. Ele não faz anáfora aqui. Mas é a palavrinha que costura as duas orações. Por exemplo, se eu tivesse posto, veio a palestra, por que não prestou atenção? Teria coerência o meu contexto? Não daria coerência. Então, aqui eu fiz uso de uma conjunção adversativa, tá? Estabelecendo uma coerência entre as minhas duas orações. Então, qual elemento de coesão gramatical que eu usei aqui? O mas, que é uma conjunção adversativa. Poderia ser o mas, poderia ser até um e, né, que também o e pode ser aditiva como adversativa, poderia ser um entretanto, no entanto, o porém, só que o mas é mais basiquinha, tá? Então, mas costura as minhas orações dando essa ideia adversativa, de uma oração coordenada adversativa. Outra aqui, bonitinhos. Estou em Curitiba. Aqui é muito agradável o clima. Olha lá a palavra aqui. Aqui onde? Em Curitiba.
Tá? Também, voltando a falar, né? Um principiante poderia repetir: estou em Curitiba, mas a cidade de Curitiba, ou a cidade de Curitiba, ou o clima de Curitiba é muito agradável. Você faz o quê? A repetição, empobrecendo o seu texto. Então, aqui, através desse advérbio aqui, eu resgato uma coisa que foi dita antes, anáfora, de novo, tá? Eu resgato costurando as minhas ideias através de um advérbio de lugar. Coesão gramatical. Mais uma coisinha, essa matéria é bem simples, que você já viu no livro 1, quase todos batendo nessa referenciação, enunciação, né? Maria e Joana são irmãs. A primeira fala muito, mais que a outra. Fala, quem é a primeira? É a Maria. Eu citei anteriormente. E o que a primeira é na classe gramatical? Na morfologia. Ele é um numeral ordinal. Então, eu resgatei uma palavra dita antes, tá vendo? Costurei as minhas ideias através de um numeral ordinal. Esse outra, quem seria o outra? A Joana. Eu não repito as palavras, eu não empobreço o meu texto. E outra é o quê? É um pronome indefinido. Então, veja, de duas palavrinhas diferentes, classes gramaticais diferentes, eu resgatei palavras ditas antes, sem repetir, fazendo essa coesão gramatical. Tá bem? Eu interpreto melhor, eu escrevo melhor, se eu tenho essa base da gramática para eu usar na hora da escrita. Tá bem? Um numeral e um pronome. Já passei para vocês uma conjunção, ó. Um advérbio de lugar que resgatava a palavra Curitiba. Eu coloquei aqui uma palavrinha mais que não resgatava nada, mas costurava minhas ideias, dando essa ideia de adversidade. Mais um exemplozinho bonitinho. Eu digo, encontrei o cachorro que havia sido abandonado, que havia desaparecido, né? Encontrei o cachorro e o cachorro havia desaparecido. Olha a pobreza, né? Isso daqui é aquela classe baixa do escritor, que eu costumo falar. Aquele aluninho que começa a escrever e aquela repetição e não percebe. Então, o que? É aquele coringa que a gente tem. O que é o que eu troco por o qual, a qual? Ele é o pronome relativo, ele é um dos principais elementos coesivos dentro de um texto. Então, eu poderia usar o que, eu poderia usar o qual. Na verdade, aqui só poderia ser o que ou o qual. Sempre quando o que eu trocar por o qual, ele é o que? No pronome relativo. Ele se relaciona à palavra cachorro que eu havia dito antes. Então, veja de novo quem faz essa coesão, essa costura, essa amarração da gramática, o meu pronome relativo. Então, pronomes, numerais, advérbios, tá? São as conjunções, são os principais responsáveis por essa amarração das minhas ideias dentro de um texto. Depois eu vou passar para vocês agora uns exercícios para vocês fazerem. Vocês farão, mandarão daí para mim e daí amanhã ou segunda ou terça-feira eu faço a correção aqui para vocês, tá bem? Estou com muitas saudades de vocês. Beijo e um queijo para vocês. Beijos!